Pessoal, boa noite. Acho que podemos começando por conta do horário mesmo, e depois, quem estiver chegando, vai se ambientando. Vocês me ouvem bem? Arrasou. Sim. Como todos os encontros, por incrível que pareça, sempre tem alguém novo ou nova. Então vamos só relembrar que estamos lendo esse texto do Násio. E é importante, gente, comentar que a gente vai ter uma alteração aqui no nosso cronograma. Como a gente combinou, o nosso contrato inicial era que tudo isso era uma possibilidade, mas não a única e não a definitiva. Então, eu já peço de antemão desculpas pela ausência do nosso último encontro, por a gente que acabamos postergando, né, este encontro. E, enfim, eu gostaria de salientar aqui umas mudanças. Então, hoje, 30 de maio, vamos falar do conceito de identificação. Na próxima semana, 6 de junho, iremos já também discutir o conceito de supereu. Por quê? Porque meio que eu acabei bagunçando a agenda quinzenal. Então, para manter aí, tem uma galera que preferia que fosse quinzenal, então, para manter a quinzena que a gente já estava fazendo desde os primeiros encontros, então, na próxima semana teremos encontro, aguardo vocês aqui para discussão do tema superior. E aí a gente vai ter uma pausa aí de 2 semanas, quase 3 semanas, na verdade, e aí no final do mês será o nosso encontro final. Falaremos do conceito de fora-clusão e teremos o nosso convidado, o professor Gabriel, aqui da USP, que está situado aí na psicologia clínica. Então, já combinei com ele, já estamos bem alinhavados. Então, no dia 27 de junho, teremos este encontro final. E também reforço que não é um encontro final do nosso grupo de estudo, mas apenas do semestre, pois em agosto a proposta é que a gente continue um grupo aí para os sobreviventes e amantes de Freud e Lacan e que queiram discutir mais outros conceitos aí no próximo semestre. Estaremos firme e forte aqui. Dito tudo isso, vamos para as impressões aqui, as minhas anotações, o que eu elenco como principal do texto lido. Como sempre, depois a gente abre para discussão. Mas, obviamente, se vocês quiserem interromper, fique à vontade, que a ideia é esta mesmo, tá? Eu escolhi aqui a gente começar pelos desafios encontrados por Freud e Lacan. Por quê? Porque o Násio, já no começo do capítulo ali, ele faz um panorama geral, algo introdutório que vai depois delinear e definir todo o restante do capítulo. Então, acho que é importante a gente já começar tendo isso em mente. O Freud, ele faz uma subversão do que a gente entende pelo senso comum aí de identificação. Então, o A se identifica pelo B e assim por diante. O que o Freud está na sua subversão, ele está deslocando aí o local da identificação. Então, antigamente, mas as próprias... Cliquei aqui no fone de ouvido, acabou entrando numa música que eu estava ouvindo no YouTube. E, então, vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, sim. Tá, ótimo.
Então, o Freud, ele não vai pensar em identificação a partir das relações intersubjetivas, mas, obviamente, o fundador aí no inconsciente, ele vai pensar a identificação a partir das relações intrapsíquicas. Então, a gente já tem um giro aí muito significativo já em Freud. Então, ele vai identificar a identificação na clínica sempre de forma indireta, ela nunca vai se manifestar totalmente aos nossos sentidos. Então, por exemplo, na clínica, o Naso traz esse exemplo, né? O filho, ao imitar o comportamento do pai, não se trata ali necessariamente de uma identificação, mas quando a gente está tratando na clínica e esse filho ele tem um desfalecimento num caráter histérico, por exemplo, aí podemos, de fato, ali ter indícios de uma identificação, porque o foco é do eu com a representação inconsciente deste pai, por exemplo, e não a pessoa, a figura em si, que é o senso comum de identificação. Mas aí o Lacan, ele vem e ainda faz uma subversão ao extremo, ao jeito lacaniano mesmo. Ele, de fato, ele é mais divergente ainda desse senso comum. E o Lacan ele vai dizer que na identificação, o que ocorre é um nascimento de uma nova instância psíquica, que é produzido pela identificação. Ou seja, um novo sujeito, e aí depois a gente vai ver o sujeito do inconsciente, surge nessa cena um novo sujeito, a partir da identificação. Dito tudo isso, vamos pensar a identificação. Eu achei que eu tinha mudado o slide, não mudei? Desculpa, gente. E aí o Naso traz um panorama da identificação em Freud. Claro, ele diz desde o início que isso é uma interpretação arbitrária a partir da leitura dele, e devemos levar em consideração que, como já também a gente já conversou em outros encontros, o Naso está fazendo uma interpretação lacaniana de Freud. Então, os próprios conceitos aí levantados, depois eu trouxe uma tabelinha, a gente vai ver que já fazendo um depara do Freud para o Lacan. E o Naso, ele opta também na construção do argumento dele a definir o que é o objeto em Freud, que isso vai ser determinante, inclusive, para o restante da construção de identificação total, identificação parcial, que a gente vai falar. E ele vai dizer que, o Freud, né, vai dizer que a gente não deve levar em consideração um objeto como sendo uma pessoa, algo exterior, ou uma coisa que é perceptível pelo nosso consciente. Mas sempre tratarmos aqui o objeto como uma representação do nosso próprio inconsciente. Tem uma citação que eu acho que isso vai nos ajudar bastante, que é quando ele diz que um minuto. Tá. O termo objeto está na página 103. O termo objeto designa verdadeiramente uma representação inconsciente prévia à existência de outrem. Uma representação que já se acha ali, já está dado. Então, e na qual virá escorar-se a realidade externa da pessoa do outro, ou de qualquer de seus atributos vivos. Então, no inconsciente, já há uma representação dada.
impessoal, inclusive, e que o outro, e que o externo a nós se ajusta a essas representações. Então, não há no inconsciente um inconsciente do outro, mas as nossas próprias representações. Mas claro que o Naso vai dizer também que isso pode ter as suas variações dentro internamente na própria teoria, mas acho que isso já é essencial para entender aí que o Freud está construindo a identificação a partir desta representação do inconsciente, não necessariamente do objeto em si. Mas aí, conforme tá aí, eu trouxe a nossa figura 1, que o Naso também apresenta no texto, nós temos dois tipos de identificação, a identificação total e a identificação parcial. A total diz muito lá do pai da horda, diz toda uma identificação primária, mística, que não se é de fato uma construção teórica, claro, não é um fato realmente existente, mas é uma identificação ali que a gente pode entender como uma identificação do objeto total deste pai, da horda primeva, e todo o episódio que a gente conhece, então tem Tabu, por exemplo, que os filhos ali devoram o próprio pai a fim de se tornar aquele pai, né? Então, tem toda uma identificação total com a figura do pai, e aí o Naso entende isso como uma identificação total. No entanto, também temos as identificações parciais, e que inclusive pode ocorrer em 4 modalidades. O traço distintivo, desculpa, vou ler aqui sem querer, o traço distintivo, o traço, a imagem global, a imagem local e a emoção, como está aí nos nossos slides. Falando um pouco de cada uma, e a partir daquilo que eu entendi, e acho que nos ajuda a compreender o que o Naso traz no capítulo. A identificação parcial, ela diz sobre um traço do objeto, e esse traço é aquilo que é bem discernível, que salienta do objeto, que esse objeto pode ser um outro amado, desejado, o Naso fala até do objeto desejado, amado e perdido. Então, nessa identificação com o objeto, tem um traço do objeto que se repete numa sequência de outros objetos. Então, no segundo objeto, no terceiro objeto, e etc. O Naso traz esse exemplo também, então, para exemplificar melhor aí toda que é essa identificação com esse traço do objeto. Então, por exemplo, uma identificação com o timbre de uma voz. Então, os seus outros objetos que a gente, porventura, vai se relacionar, a gente entender que também tiveram esses mesmos traços, podemos concluir que o nosso eu é o próprio timbre desta voz. Lembrando que a gente não está falando do objeto, mas da representação inconsciente que já está dada. Então, a gente se relaciona com um timbre de voz que vai se repetindo em outros objetos, mas lá no fundo, o que está em questão é que este timbre de voz, por exemplo, diz muito sobre o eu. Aqui eu acho que não precisa nem parar a gravação, mas quando eu estava pensando nesta aula, eu lembrei de um paciente que ele sempre trazia a questão da mãe, o quanto que a mãe trazia a mãe era muito sorridente, não sei o quê, e assim por diante. E depois, nas próximas sessões, ele foi falar da esposa. Na verdade, falou primeiro de uma namorada que também era muito sorridente, que tinha um sorriso até brilhoso, assim, do jeito que ele se expressava, e depois, no casamento, a parceira também dele também tinha esse sorriso.
Então, a gente, claro, é uma psicanálise, uma análise aqui meio selvagem, mas dá para a gente começar a exemplificar um pouco, entender como que esse traço vai se repetindo dos objetos, e muitas vezes não está relacionado ao próprio objeto em si, mas a próprio eu desse sujeito. Nós também temos aí a nossa identificação global, que aí podemos ver na melancolia. Então, nós temos todo o texto Luto e Melancolia que nos ajuda a exemplificar também este caso, mas aqui a representação do inconsciente é uma imagem e não um objeto, um traço desse objeto. Então, por exemplo, o Naso também fala do menino, não lembro agora se ele tinha 10 anos, mas era uma criança que ele tinha um apego por gato, pelo gato dele. E ao ter uma morte trágica, ele começa a adotar um jeito felino a partir dessa tragédia e da morte deste gato desejado e amado. Então, é comum na melancolia o eu reproduzir esses contornos daquilo que o deixou, do objeto ali que foi perdido, por exemplo. Mas, obviamente, nós estamos falando aqui que o gato amado, desejado e que foi perdido é a própria imagem deste menino. Então, é a representação do inconsciente deste menino. Agora, gente, pensando na identificação parcial, mas de uma imagem local deste objeto. Então, essa identificação local, o próprio Lacan depois vai nomear como identificação imaginária. Mas essa identificação local, ela se refere a uma parte sexual do outro. Então, o histérico, a histérica concentra seu eu no ponto genital deste outro. O Abraham também vai falar que pode ocorrer um modo inverso, então eu posso se identificar todo com o conjunto, mas ficar obscuro esta parte sexual, a parte da genitália, por exemplo. Mas em ambos os casos, o importante é que a gente está falando de uma imagem que ela é parcial, que ela é limitada, e assim por diante. O Naso também traz o caso Dória, eu acho que não precisamos entrar em detalhe, mas todo a senhora Kali na posição de desejável e o pai na posição de desejante, o quanto que a Dora ela ocupa esses locais também, esses lugares, às vezes desejável e às vezes desejante, por exemplo. Mas, se depois a gente quiser, vocês quiserem, a gente pode retomar o exemplo que o Naso traz. E também, pensando aí numa outra derivação da identificação em Freud, nós temos essa identificação parcial que diz respeito à emoção. Então, a identificação, ela se dá pela emoção do orgasmo, que, por exemplo, é fantasiado pela Dora, da Dora com o pai, e a senhora K, por exemplo. Então, ela fantasia ali uma emoção e ela se identifica com esta emoção. Então, seria aí mais um caso de identificação parcial. E é importante que nessa identificação, isso tem tudo a ver agora com o que a gente vai falar do Lacan, essa identificação com essa emoção, ela está muito ligada ao gozo, que em Lacan é essa representação de uma falta, ou seja, um gozo ali que está ausente de representação. Pessoal, agora ficamos aqui com Lacan e a identificação. Por favor, se vocês quiserem, pode me interromper, tá? Eu juro que a gente vai começar, inclusive, com a parte, eu diria, mais legal, interessante e difícil ao mesmo tempo. Então,
Assim, como eu disse lá, a gente vê o movimento do Naso em fazer todo um depara mesmo das identificações em Freud e depois das identificações de Lacan. Obviamente, como eu comentei em Freud, na parte do Freud, aqui o Naso ele faz uma definição de identificação, então, mas eu já participei de aulas que outros professores já conseguiram pensar em mais de 5 identificações Lacan, por exemplo. Mas acho que se a gente compreender pelo menos essas 3, a partir da leitura, obviamente, a partir da discussão de hoje, acho que já é o suficiente para nas próximas leituras que a gente, porventura, tiver em relação ao tema. Mas, em relação à identificação simbólica, o Nasio, ele opta por definir. Antes de ele definir a identificação simbólica, ele opta por falar de três categorias. Três categorias. Três categorias. Não, ele. Reformulando, tá? O Nasio fala de 3 categorias de identificação, que é essas 3 aí que está no slide, mas quando ele vai falar da identificação simbólica, que é a primeira que ele escolhe, ele vai ali definir de forma, para mim, por exemplo, primorosa, que é o conceito de significante. Gabriel, então, para mim não mudou o slide. Desculpa, já era para ter mudado. Aqui. Mudou? Arrasou. Obrigado, hein, gente? Então, aqui nós temos no nosso slide 3 categorias de identificação lacaniana, como eu disse, há outras aí que a gente poderia teorizar, mas, focando aqui no nosso texto escolhido para discussão, o Nasio traz 3. Mas, eu acho que vale a gente passar pelo argumento do Nasio desde o início, de fato, quando ele vai falar da identificação simbólica, ele vai definir aí o que é o significante. Então, confesso que eu já vi em outros lugares, em dicionários, em o que é significante, significado e discussões envolvem o tema, mas eu gostei muito de como o Nasio define significante, como que ele constrói toda essa definição mesmo do que é significante. Ele vai falar lá que tem ali 3 categorias de significante, né? 3 formas de pensar o significante, que é o significante como uma identidade formal, um identificante nunca sozinho, e pertencente a uma cadeia, a uma relação com outro significante. Então, o significante aqui em Lacan, ele é a referência de um fato que observável que se repete e que representa um equívoco, um ato involuntário e que surpreende o ser falante. Então, o significante aqui também para o Lacan é tudo aquilo, uma representação de um significante para outro significante. Então, é necessário, quando a gente vai falar de significante, levar em consideração um conjunto idêntico, essa cadeia de significante. Então, para o Lacan, quando ocorre um evento significante, articulado com outro significante, é aí que surge o sujeito do inconsciente. E esse sujeito do inconsciente, a partir dessa relação de significante, dessa cadeia significante, ele não está se referindo aqui à dimensão subjetiva, não a uma pessoa, nem a um consciente, nem um eu inconsciente, mas uma instância altamente abstrata.
Então, o sujeito do inconsciente não vai ser algo que a gente vai pescar ali de imediato, de um fato observável claramente, mas a gente está falando aqui muito de uma abstração lacaniana. Então, o Naso vai falar como se fosse uma função matemática. É um registro formal de uma experiência de equívoco, de lapso, de ato falho e assim por diante, que está presente o significante, toda a sua relação com outro significante. Então, por exemplo, se a gente levar em consideração o momento que surge um sintoma e retomar aí os outros episódios também de sofrimento, é possível ali destacar um elemento comum em todos esse episódio, um signo ali distintivo que o Lacan vai chamar de traço unário. Então, é um traço que vai marcar todos os acontecimentos. E esse traço unário, que unifica, ele tem a função de unificar todos esses significantes. Então, o Naso vai trazer do exemplo do Sérgio e tal, mas pensando aí nas nossas experiências, né? Então, se a gente lembrar dos relacionamentos anteriores, obviamente a gente não vai reconhecer isso, mas quando a gente falou lá até o caso que eu trouxe do sorriso, da, da mãe que se repetiu na namorada e depois se repetiu na parceira, isso diz muito a este traço unário, mas que no sujeito, pelo menos no paciente também, que me apresentava isso, não era um traço unário reconhecível, mas ausente de próprio reconhecimento. Inclusive, não, não havia uma ligação direta ali, o sujeito identificando como aquilo sendo pertencente a seu próprio eu. Pelo contrário, então, o Naso vai falar do traço unário a partir de uma ausência de reconhecimento disso que se repete, desse significante e assim por diante. São temas difíceis, então o traço unário, nossa, a gente precisaria discutir aí por horas sobre o tema, mas eu acho que pelo menos dá para a gente ter uma noção onde que se encaixa o traço unário a partir dessa cadeia significante, assim, pensando nessa identificação simbólica e o nascimento, por exemplo, desse sujeito inconsciente, que vai emergindo a partir dessa relação de significantes. Mas aí a gente tem a identificação imaginária, que é o nascimento do eu. Então, o Naso também vai retomar o estágio do espelho, Lacan, e toda aquela experiência da criança, que ela captura uma visão global de sua imagem. E é neste momento que a criança ela se identifica com este contorno da imagem, e ali a gente pode falar num episódio que é formador do eu imaginário. E claro que esse eu imaginário a gente é diferente do ego, do superego, do id, e não diz, para a psicanálise, inclusive, no texto aqui, argumenta muito bem, obviamente, que para a psicanálise o mundo externo ele não é composto de coisas e seres, mas de imagens. Então, o eu, ele nutre dessas imagens, e o mundo, ele é a fonte dessas imagens. Então, ele vai falar, inclusive, de uma ligação entre eu e o mundo e essas imagens, que essa ligação, inclusive, ela se dá justamente por uma parte sexual deste outro que não é percebida. Então, portanto, a identificação imaginária que funda esse eu é mais do que uma sequência de imagens sucessivas que a gente estava pensando nessa sucessão, nessa rede de imagens, mas ela é fundamentalmente a fusão de um eu com uma parte que não é percebida do outro, que é essa parte sexual. Então,
Se ficou meio confuso, o que a gente precisa ter em mente aí é que o eu imaginário ele se forma no estágio do espelho e o mundo ele não passa de imagens. E o eu ele só percebe essas imagens no mundo, essas imagens, ele só reconhece a partir da sua própria identificação. Então, o Naso vai falar de um narcisismo. Eu pensei até assim, como se fosse um amar a si mesmo através da imagem sexual do outro. Talvez dê para entender um pouco esse narcisismo presente nessa identificação. Que a imagem que me atrai, passa aí por toda essa conotação sexual. E nós temos a última identificação, que é a identificação que diz muito sobre a fantasia. Então, o Lacan vai dizer que todas as formações, a maioria aí das formações clínicas, do sonho ao delírio, por exemplo, é possível ser explicado a partir dessa relação do sujeito inconsciente com o objeto. E por meio desta fórmula, onde no slide tem este losango, que representa toda essa identificação entre os outros dois termos, sujeito barrato e objeto A. Gente, eu acho que um importante aqui, que talvez nos ajude, é um exemplo que o Nasio traz do menino, agora também não sei se tem 10 anos, mas é um menino que, com episódios de cólera, ódio, e que destruía tudo ao seu alcance, teve episódios ali de suicídio, tentativas de suicídio, e aí ele vai tentar captar aí algumas coisas a partir deste episódio. Ele vai tentar ali localizar, por exemplo, o naso, onde está ali o objeto A. E ele vai ver que na fantasia há toda uma tensão que busca descarregar. E que nesse descarregamento, talvez seja essa palavra, tem um duplo destino. Uma parte é metabolizada com a fantasia e a outra persiste como um resto que se arrasta e que pode, de fato, depois produzir outras fantasias. E todo um excesso que não tem um destino, por exemplo, de fantasia, mas que escapa a este mecanismo psíquico aí da fantasia, ele vai falar que é o objeto A, por exemplo. É importante também aqui falar da função da fantasia, que o Naso nos relembra que a função da fantasia é entreter, é evitar um ímpeto da pulsão, evitar um gozo intolerável, uma descarga pulsional total. A fantasia tem essa função, e a gente já até leu em outros capítulos ele fazendo essa passagem da fantasia como esta função de barramento do ímpeto da pulsão. E até no caso do menino, o Naso vai dizer que a fantasia é esta proteção diante de uma descarga. E eu até acho que tem uma situação importante para a gente terminar, que ele vai falar que vai, tipo, meio que imaginar ali o que seria, neste caso do menino, que tem esse ímpeto, essa ira, esse ódio, já teve casos, episódios de suicídio. Ele vai falar assim: prefiro me deixar levar pela pulsão de destruir ou de me destruir, e preservar em mim uma excitação inextinguível, do que ser dissolvido no esvaziamento sem limite de uma descarga pulsional completa. Então, aqui é muito a função mesmo da fantasia de evitamento, de barreira, melhor.
de barreira em relação a essas punções. E, por fim, pensando aí no objeto A, que eu acho que é interessante, a gente vai ver isso também em outras aulas, o objeto A ele pode assumir diferentes posições a partir da nossa zona erógena, que tem um papel preponderante ali na fantasia. Então, por exemplo, se a boca for esta zona erógena, o objeto A seria esse seio, e a fantasia, por exemplo, seria o objeto, ou seria oral. Por exemplo, no caso também da zona erógena sendo o olho, o objeto A seria essa figura que está sendo olhada, do olhar, e estaríamos falando, por exemplo, de uma fantasia escópica, e assim por diante. Gente, falei demais. Acho que já é suficiente a partir daí a gente discutir um pouco. E já vi que tinha algumas discussões. O Lâmina ainda está no cronograma. Arrasou, obrigado. Arrasou. Gente, vamos lá. Começando, vou parar aqui minha apresentação para ficar melhor e a gente se vê aqui. Tinha alguém com a mão levantada? Era a Tatiana. Vai lá, Tatiana. Oi, boa noite, gente. Eu tenho duas dúvidas que me vieram depois que tu começou a apresentar. Eu não sei se tu entende direito, mas tu falou que a pulsão de morte não tem representação, é isso? Pulsão de morte? Acho que você estava falando no início da pulsão, e eu queria entender será que a pulsão de morte tem representação no inconsciente? Lembro de ter falado, deixa eu ver aqui as minhas anotações, mas podemos pensar Eu ouvi isso. alguma coisa nesse sentido no início. E vou já te lançar a segunda, que é mais uma dúvida minha, mais do que essa. Se a fantasia, você disse que a pulsão, quando metabolizada, ela é metabolizada pela fórmula da fantasia, né? A pulsão vindo do real, passa pela fantasia e entra no simbólico. Eu queria entender o que tu acha com esse resto, o que acontece com esse resto que não é metabolizado pela fantasia? E também queria te perguntar se a estrutura da fantasia é a mesma da angústia, como o Lacan fala no Seminário 10, para onde vai essa angústia? Qual é o destino desse resto? Eu não tenho a mínima ideia da resposta. Nem eu, mas a gente constrói juntos. Mais alguém, gente? E se vocês quiserem também, fica à vontade para ir respondendo a partir aí das questões que a Tatiana levantou. Alguém? Vai lá, Cris. Eu também não tenho nenhuma resposta, sou uma estudante aqui, acho que estou até um pouco atrás de vocês, assim, estou começando ainda. Mas eu marquei um trecho que me chamou bastante atenção, sabe aqueles que você lê e fica, nossa, foi bem no comecinho, que diz assim, o ajustamento desse outro externo, é bem no comecinho quando ele está indo explicando, onde que está? Né? Ai, agora, na primeira que página? hoje meu notebook quebrou, gente, então eu tô assim, dependendo das minhas anotações, tô sem conseguir acessar. Mas acredito que nas primeiras páginas, antes dele começar a destrinchar, a separar Freud e Lacan, ele fala assim, o ajustamento desse outro externo ao molde de uma representação inconsciente, já presente, pode produzir-se sem que o tenhamos encontrado, e efetivamente, como uma pessoa viva. E isso me chamou bastante atenção, né? Porque já é um molde que o inconsciente está produzindo de algo que já está ali, de uma representação que ele nem encontrou, que a pessoa nem encontrou ainda, né? Então, isso me chamou bastante atenção. Foi logo no comecinho. E eu trouxe mais assim, porque realmente fiquei... Esse texto me deixou bastante
me deixou bem perplexa, assim, principalmente também nessa parte, numa outra parte, quando ele fala sobre o amado, desejado e perdido, né? Que o eu fica incansavelmente se repetindo, né? Buscando esses objetos, e no curso da sua existência, né? E fica incansavelmente buscando. Então é só um comentário mesmo, não é nenhuma dúvida e nenhuma resposta. Mas foi chocante de ler. Eu achei difícil Difícil e ao mesmo tempo, assim, você esse capítulo. começa a vir, assim, uns pensamentos, né, do que a gente busca no outro. A gente busca a si mesmo, né, no outro, busca o que a gente projetou, o que a gente está moldando, né, então nunca é o outro, né, é o que a gente está projetando. É a fantasia que a gente cria desse outro também, né? Sem a fantasia, a gente não se relaciona. Mas eu confesso que eu estou nessa linha da Cris, é o que é interessante na leitura freudiana e a radicalidade em Lacan depois, é pensar essa identificação, não o outro como preponderante, mas as nossas próprias representações. Então, as representações inconscientes está em jogo aí nessa discussão, e não uma identificação simplesmente pura com o objeto, e a partir daí ocorrem imitações e coisas assim, que é o senso comum. Então, as interpretações Freud e Lacan da identificação nos tira deste lugar de senso comum, começa a pensar em identificação. O Lacan, quando ele vai pensar em identificação e produzindo esse novo sujeito do inconsciente, por exemplo, é uma novidade, porque até então o Freud não tinha ali uma nova modalidade psíquica a partir dessa identificação. Então, eu gosto bastante deste texto, acho que se a gente tivesse mais encontros sobre identificação, a gente poderia ler os próprios textos do Freud sobre identificação, que são belíssimos, mas, sim, tem coisas aí para a gente pensar. Não vou tentar responder, obviamente, porque são perguntas muito complexas, Tatiana, mas eu vi aqui algumas anotações minhas e eu não lembro de ter falado de pulsão de morte, por exemplo. É que eu acho que você falou de pulsão e eu já estava pensando na pulsão de morte, e se a pulsão de morte, ela é dessexualizada, né? Então, é uma discussão, porque originalmente todas as pulsões são sexualizadas. Pois é. Então, talvez o fim dela, o desvio que para uma pulsão de destruição, coisa assim do tipo, pensando, por exemplo, na sublimação que a gente vem discutindo, talvez no fim não seja, mas na sua origem toda pulsão ela é sexual. Mas pelo menos em para Lacan, toda pulsão é pulsão de morte. Aí eu já me sinto num mato sem cachorro, porque se a pulsão de vida é sexualizada e a de morte não, e se para Lacan toda pulsão é pulsão de morte, eventualmente, porque ela só se satisfaz quando esgotada, então não há outro caminho para uma pulsão a não ser a pulsão de morte, para Lacan. Não, sim, Mas isso... como ela pode não ter representação inconsciente, então... Eu não partiria disso, assim, eu acho que tem uma representação inconsciente, eu acho que um pouco do que a gente conversou lá no início, o que eu queria apresentar para vocês é que o foco é uma representação inconsciente prévia no sujeito. Então, quando a gente está pensando na identificação em Freud, a gente não está pensando no outro, mas em si, essa representação inconsciente criada a partir do outro. Acho que esse é o ponto. Sim. Agora, falando... Eu parto do pressuposto que toda pulsão ela é sexual. Então, a gente pode depois, sei lá, porventura, discutir um pouco melhor, mas as leituras que eu tenho, assim, que me recordo é que as pulsões, elas são sexuais, e claro que as finalidades delas podem ser não sexuais,
a partir do que a gente faz com elas, por exemplo. Seria uma saída, né? Como a sublimação. A sublimação entra nessa discussão, por exemplo. Agora, pensando um pouco que você falou na fantasia com a angústia, eu não anotei aqui qual era a sua dúvida mesmo, para a gente tentar construir algo. Olha, nem eu sei. Mas assim, o que eu estava pensando é o seguinte: quando você passa o filtro, a fantasia é como se fosse um filtro, né? Então, o resto, o que não é metabolizado, como você disse, vira angústia, porque eu estava lendo hoje no Seminário 10 que a estrutura da fantasia é a mesma da angústia. Então, será que o que não é usado em fantasia, a pulsão, vira angústia, fica perdida? É isso que eu queria saber. Assim, quanto à angústia, não tenho tanta propriedade, o Seminário 10 é o que não me é tanto familiar assim, mas pensando na fantasia em si, tá? E nessa pulsão. Nem toda pulsão ela é metabolizável. Então, tem parte dessa pulsão que se torna fantasia, mas existe aí um resto que persiste, um resto que não tem um caminho direto de descarga, podemos dizer assim, e é a definição propriamente de objeto A. Então, é essa descarga que a gente não alcança, essa descarga que não é conversível em fantasia, e essa irredutibilidade dessa pulsão que define um objeto A. Então, acho que aqui a gente pode pensar no objeto A, podemos pensar nessa pulsão que é metabolizável ou não, mas, claro, toda essa discussão depois com a angústia eu vou ficar te devendo. Eu acho que o objeto A e a angústia andam de mãos dadas. Sim, aí eu concordo. Partindo já do pressuposto que talvez seja, no mínimo, angustiante você ter esta pulsão que não tem fim e que não cessa de se inscrever aí no nosso inconsciente. Essa busca, né, insaciável e interminável. Isso é angustiante. Já estamos chegando perto da resposta, vamos pensar. Acho. Sim. Esse é o propósito. Mas claro que se você tiver uma outra interpretação ou algo assim do tipo, acho que é bom a gente discutir mais sobre isso. Pessoal, então, mais alguma dúvida? Obrigado, gente. Desculpa. Vai lá, Andressa. Não sei se é uma dúvida, eu acho que com o que vocês foram falando foi se confirmando. Eu só queria compartilhar com vocês o que eu tinha me perguntado aqui nas minhas anotações sobre quando ele fala da sonoridade vocal idêntica lá no texto, né? Fiquei me perguntando se seria possível uma sonoridade vocal idêntica, que eu acho que seria impossível. Mas aí eu me perguntei, né, se só seria idêntica na representação inconsciente, que não necessariamente seria condizente com a realidade, pois se trata da realidade psíquica. Parece que foi isso que foi se confirmando com o que vocês foram falando hoje. Andressa. Eu iria por esta linha também, porque o Freud, críticas até feito ao Freud, que o Freud ele não está se importando ali com a realidade em si, essa realidade externa, o externo ao sujeito. Para o Freud é representação inconsciente. Então, para o sujeito, é idêntico. Então, há uma voz que se repete, há um conjunto de significantes idênticos, e aí é um pouco do que a gente falou do traço unário, e que define esse sujeito inconsciente. Então, no caso, por exemplo, que eu trouxe aí do meu atendimento, conforme a gente foi caminhando na sessão, o paciente foi ali refletindo um pouco, entendendo que era uma voz, na verdade era um sorriso ali que era idêntico, pelo menos para ele, para aquele momento, para aquela situação na análise, aquela transferência construída, obviamente, mas era um sorriso idêntico que se repetia na mãe, no namoro e depois no matrimônio.
Mas Então, eu vou por essa linha também, Andressa. Arrasou a Cris também, então nós chegamos no consenso. É perigoso quando chega no consenso assim, mas pelo menos estamos no caminho. Gente, ficamos por aqui, faltam 2 minutos. Lembrando que na nossa próxima segunda é o nosso encontro sobre o tema supereu. Que tem Obrigado tudo mais a uma ver vez. com a identificação, né? Gente, Tem tudo desculpa, a ver com eu identificação. perdi ali eu perdi o comecinho, mudou para segunda, o comecinho minha filha me chamou. E vocês vão Desculpa, colocar lá no grupo, né? a próxima terça Ah, é dia 6. Eu vou mandar o cronograma ajustado, tá bom. Tá que bom. aí a gente tem mais 2 encontros para terminar o semestre aqui. Tá bom. Depois eu assisto de novo o comecinho que minha filha me chamou. Obrigada, Gabriel. Obrigada, pessoal. Arrasou. Obrigado, Cris. Tchau, 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 gente. pessoal. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. boa noite. Tchau, tchau.